Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tretes, dessa vez para falar sobre o técnico Oder Hellmann, porque o Atlético Paranaense empatou com o Cuiabá na Arena da Baixada na noite do último sábado e chegou a 7 partidas sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. E, consequentemente, qualquer sonho de uma campanha de recuperação terminando em acesso vai se tornando algo cada vez mais distante, cada vez mais improvável, ao mesmo tempo em que o torcedor começa a observar com cada vez mais preocupação a parte de baixo da tabela da Série B e a torcer para que o Atlético chegue o mais rapidamente possível aos mágicos 45 pontos. E nessas circunstâncias, eu acho que chegou o momento da gente pesar um pouquinho mais a mão na análise do trabalho do Odair no comando do Atlético. Porque, na minha forma de ver, e você tem todo o direito de pensar de maneira contrária, inclusive se você fizer isso, deixa sua opinião aí nos comentários, eu tô sempre de olho, a gente pode interagir e trocar uma ideia sobre isso. Me parece que criou-se uma narrativa entre os torcedores do Atlético, onde o Odair é uma vítima, como se o trabalho dele não tivesse nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade, e os únicos responsáveis pelo mau momento do clube são os diretores, o presidente Petralha, o diretor de finanças Márcio Lara, e enfim, todo esse pessoal que está no comando do clube há tanto tempo. Não que eles não mereçam críticas, muito pelo contrário, eles merecem muitas críticas, o que não significa que o trabalho do Odair seja perfeito ou que ele não tenha problemas, e é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Porque o Odair completou 16 partidas no comando do Atlético. Nesse momento são 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, ou seja, o resultado que mais aconteceu com o Odair no comando foi o Atlético sair derrotado de campo. E nessas 16 partidas o Atlético marcou 22 gols, um mérito do Odair, é uma média de 1,31, 37 gol marcado por partida, que coloca o Atlético como o terceiro melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, ao lado do Goiás. E ao mesmo tempo, o Atlético sofreu nessas 16 partidas 21 gols, uma média de 1,31, quando o aceitável, o desejável, seria alguma coisa entre 0,9 e 0,1, o que coloca o Atlético como a pior defesa da Série B do Campeonato Brasileiro. Todos os outros 19 clubes da tabela sofreram menos gols do que o Atlético, inclusive os 4 que se encontram na zona de rebaixamento para a Série C. Isso é preocupante. O Atlético que não vence desde o início de julho, desde o dia 6 de julho para ser mais preciso, quando derrotou o Amazonas lá em Manaus pelo placar de 2-1, e desde então empatou 4 partidas e perdeu 3, tudo isso pela Série B. Eu estou ignorando a Copa do Brasil. E quando a gente olha o Atlético na Série B, que é o grande objetivo da temporada, a gente começa a encontrar dificuldades se repetindo, principalmente a dificuldade para enfrentar adversários fechados, adversários que se defendam em bloco baixo, que foi precisamente o que aconteceu na noite do último sábado, quando o Atlético teve um desempenho muito ruim, ou pelo menos bem abaixo do esperado, contra um Cuiabá fragilizado na arena com o apoio do seu torcedor. O Atlético não sabe o que fazer com a bola nessas circunstâncias, né? Tanto é que criou muito poucas oportunidades de gol, foi o pênalti desperdiçado pelo Mendonça, o rebote que o Renan Peixoto empurrou para dentro de fato, e talvez mais um cruzamento desviado pelo Viveiros no primeiro tempo, muito pouco para uma equipe que teve mais de 70% de posse de bola dentro de casa. E quando isso acontece, a gente percebe que o Odair tem muita dificuldade de oferecer soluções para a equipe a partir do banco de reservas. E um dos sintomas disso é justamente o fato de que ele enche a equipe de atacantes. Na partida do último sábado, por exemplo, o Atlético terminou com o Kevin Viveiros, que iniciou a partida e terminou os 90 minutos, e entraram do banco, ao final da partida, o Leozinho, Renan Peixoto, Allan Kardec e Isaac. Então o Atlético termina a partida com 5 atacantes. Isso mostra para mim um certo nível de desespero de uma equipe que não conseguia criar. E não conseguia porque o Cuiabá se fechava muito bem e o Atlético não tem ferramentas coletivas para romper essas barreiras. O Atlético é uma equipe muito previsível quando trabalha com a bola, faz aquela circulação em formato de U entre zagueiros, laterais e pontas e acaba insistindo muito ou se limitando a fazer muitos cruzamentos. Tanto é que no último sábado, por exemplo, foram 45 cruzamentos. O que seria um número ideal? Considerando uma equipe que tem a posse de bola na maior parte do tempo, dentro da sua casa, precisando atacar, e que não tem um centroavante que é especialista no jogo aéreo. O Viveiros é um atacante baixo. Eu acho que 15 a 20 cruzamentos seria um número ideal, com um limite de tolerância ali, 25, 26, daria
estaria no tolerável. O Atlético praticamente dobrou esse número que seria razoável, que é um indício muito forte de uma equipe que não sabe trabalhar em ataque posicional, não sabe como romper a barreira defensiva do adversário, mesmo que os melhores valores desse elenco, em se tratando de talento, estejam do meio para frente. E aqui a gente fala de Bruno Zapelli, aqui a gente fala de Dudu, de Mendonça, de Viveiros, de Luiz Fernando, toda uma série de jogadores que parecem performar muito abaixo do que o seu potencial técnico permitiria que eles performassem desde que o Odair assumiu, logicamente com o Barbieri também, mas a coisa não melhora. E o que isso significa? Qual o tamanho desse problema? Se a gente for considerar que o Atlético teve 73% de posse de bola no último sábado, e que a bola de futebol rola em média durante 55 minutos numa partida de Campeonato Brasileiro, essa é uma informação divulgada pela CBF há alguns anos, a gente tem que esse 73% de posse de bola do Atlético representa 40 minutos de bola rolando efetivamente, onde o Atlético cruzou 45 vezes, mais de um cruzamento por minuto. É uma equipe que não tem repertório nenhum, e que mais do que isso, mesmo que goste de transicionar, uma equipe que gosta de atacar em velocidade, inclusive é por isso que o Atlético foi atrás de Mendonça, foi atrás de Viveiros, para poder fornecer para o Odair atacantes com essa característica que ele prefere. A verdade é que o Atlético, quando o adversário não fornece de bom grado esse espaço para correr, o Atlético também não consegue criá-lo, não consegue atrair o adversário para o seu campo de defesa e criar esse espaço para avançar em transições. Quem fazia muito bem, para efeitos de comparação, ou para efeitos de exemplificação, porque a comparação não cabe, era o Liverpool do Klopp. A gente percebia que o Liverpool do Klopp, sendo uma equipe de transições muito velozes, até pelo trio de atacantes que tinha, com o Firmino, que não é tão veloz, mas tem muita mobilidade, e que permitia que ele trabalhasse bem com os velocistas, o Salah de um lado e o Sadio Mané do outro. Quando a gente percebia que o Liverpool começava a bater na barreira defensiva do adversário, a gente percebia a equipe tocando a bola no campo de defesa. Com o Alisson, com o Van Dijk, com o Joe Gomes, com o Joel Matip, com o Robertson, com o Alexander-Arnold, até que o adversário eventualmente se frustrava e subia a pressão na tentativa de recuperar a posse de bola, e quando isso acontecia, o Liverpool rapidamente se colocava numa situação de ser pressionado e aí esticava a bola em velocidade para esses atacantes. Então, você pensava por que o Sunderland, exemplo aleatório, está pressionando o Liverpool no campo de defesa? Porque eles foram atraídos, porque eles se frustraram com essa posse de bola do Liverpool no campo de defesa e foram subir a pressão numa zona, logicamente pré-estabelecida pelo seu treinador, o que permitiu essa transição. O Atlético não tem essas ferramentas. O Atlético ataca de maneira muito burocrática, muito previsível, muito lenta, sem alterações de ritmo, sem passes de primeira, sem jogadas combinadas, sem ultrapassagens. O Atlético do Odair, ele é tão limitado quanto era o Atlético do Maurício Barbieri. É um Atlético que não tem ferramentas coletivas para atacar, a não ser que haja espaço de bom grado cedido pelo adversário. E outra coisa que me chama a atenção pelo perfil do Odair, que é um técnico que chamam de paizão, né, que se relaciona muito bem com seus jogadores, é que o emocional da equipe não melhorou. E logicamente o Odair encontra um elenco em frangalhos quando assume o Atlético, e a minha expectativa é que ele fosse capaz, se não de solucionar, pelo menos de reduzir o impacto desse emocional negativo dentro de campo. E não é o que acontece, muito pelo contrário, o Atlético parece cada vez mais fragilizado. E eu quero registrar que sim, o Atlético deveria ter um departamento de psicologia do esporte para dar suporte à comissão técnica nesse sentido. Mas pelo perfil de profissional do Odair, eu esperava que ele fizesse um trabalho um pouquinho melhor, que a gente visse pelo menos um pouquinho de evolução, que não aconteceu, pelo menos até esse momento. E além disso, eu quero deixar bem claro que sim, gente, o Atlético precisa de peças, o Atlético pode se beneficiar muito da contratação de um zagueiro, de mais um volante, né, depois do anúncio do Elan Ricardo nessa segunda-feira, mas tem elencos muito mais limitados do que esse elenco do Atlético na Série B, jogando muito mais futebol, e aí eu não consigo não voltar as minhas atenções para os problemas do trabalho do Odair Hellmann, que não é uma vítima do Atlético. O Odair Hellmann tem as suas responsabilidades pela sequência de maus resultados. Isso significa que ele precisa ser demitido? Não sei. E a melhor resposta que eu tenho para vocês é essa. Porque se a minha resposta fosse sim, como parece que é a inclinação natural, eu fico me perguntando quem o Atlético poderia trazer. E o mercado ele não oferece tantas boas opções e o Atlético tem limitações lógicas. Primeiro, a questão financeira. O Atlético hoje não tem condição
de pagar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões num treinador de ponta. E também tem a situação de que nenhum treinador desses que ganha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões vai vir correndo trabalhar nessa baderna, nessa desorganização, nessa falta de projeto esportivo, claro, que tem o Atlético nas últimas temporadas. Então, o que parece manter o Odair no cargo, para mim, é justamente a falta de um sucessor claro, porque se eu encontrasse no mercado um nome que eu julgasse competente para substituir o Odair com maiores chances de desenvolver um trabalho melhor, para mim era Rua Odair na mesma hora. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acham do trabalho desenvolvido pelo técnico Odair Hellmann nessas 16 partidas, são quase 3 meses à frente do Atlético nesse momento. Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu tô de olho naquilo que vocês comentem, a gente pode trocar uma ideia sobre isso. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Threads, o objetivo em 2025 é chegar aos 100 mil inscritos, e se isso acontecer, vai ter premiações, eventos, lives especiais para os inscritos aqui do canal, conforme já prometido pela diretoria. Então é isso, gente. Eu volto a fazer Atlético Paranaense na sexta-feira aqui no canal Threads. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.